maravilha que você tá aqui comigo para mais um vídeo desse canal que é bombástico. Antes da gente começar esse vídeo, já quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo para muito mais tias do Ministério Infantil. E vamos começar já, sem perca de tempo, explicando por que nós cristãos usamos o cordeirinho da Páscoa e não o coelhinho da Páscoa. Vem comigo. Bom, já pega a tua Bíblia ali, porque eu vou fazer você ler alguns versículos. Eu vou te explicar com 6 versículos o porquê que Jesus foi comparado com um cordeiro. Se você ainda não sabia, agora suas crianças vão ficar sabendo. Às vezes, nós achamos que o fato de falar para a criança que não é o coelhinho da Páscoa que nós comemoramos o cordeirinho da Páscoa. Mas por quê? Quem sabe as suas crianças não saibam ainda o motivo do cordeiro. Poderia ser qualquer outro animal, não poderia? Um gato, um cachorrinho, sei lá, um passarinho da Páscoa, né? Um gatinho da Páscoa, mas por que um cordeirinho? E é simples. Para começar essa explicação, você vai ter que ter base, ciência de toda aquela história da libertação do povo do Egito, que eu vou deixar aqui nos cards para você, e depois você assiste esse vídeo maravilhoso que tem toda a explicação com detalhes de como aconteceu a primeira Páscoa. Depois que você entendeu isso, você vai lembrar de alguns passos que Deus deu todo um ritual para que essa festa acontecesse, essa libertação do Egito. Então, em resumo, a primeira Páscoa aconteceu quando Deus deu a ordem para os seus filhos, ali para o seu povo, fazerem uma ceia com um cordeiro sem mácula, sem mancha. E não era para ser quebrados os ossos desse cordeiro, o sangue desse cordeiro era para ser passado nos umbrais da porta. Por quê? Porque esse sangue, a casa que tivesse o sangue nos umbrais da porta, eram aquelas casas aonde a morte não entraria. Então, o sangue desse cordeiro na porta foi o que libertou o povo de morrer. Em sequência a isso, a Páscoa continuou a ser comemorada. Deus deu ordem. Números 9:3 diz assim, ó: no dia 14 desse mês, pela tarde, ao seu tempo determinado, celebrareis a Páscoa, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus rituais a celebrareis. Ou seja, depois que Deus tirou o povo do Egito, ele deu ordem para que essa festa continuasse acontecendo uma vez por ano, ali de ano em ano, essa festa continuasse a ser comemorada em memória da libertação do povo do Egito. Então, todos os anos o povo deveria parar esse tempo para celebrar a sua libertação do Egito. A primeira Páscoa foi isso, resumindo, foi isso. Depois passou, né, os judeus continuam comemorando a Páscoa. Quando Jesus chegou na terra, Jesus, filho de Deus, enviado de Deus, primeiro versículo para dar base para essa nossa explicação, tá lá em João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele já vinha anunciando Jesus. Ele já vinha anunciando os caminhos de Jesus, ele já vinha falando de Jesus, anunciando as boas novas. Então aqui ele já chegou e já foi falando: eis o Cordeiro de Deus. Ponto. O Cordeiro de Deus. Jesus, ele veio à Terra com um propósito. Qual foi o propósito de Jesus se transformar em homem? O propósito dele era salvar a humanidade, era tirar os pecados do mundo. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre ele o nosso pecado, ele foi condenado pelo nosso pecado, ele não tinha pecado nenhum. Mas até aqui, qual que é a relação da Páscoa? Qual que é a relação? Para explicar, para aclarar a mente da criança. Olha só, Jesus, ele viveu o seu tempo determinado aqui na Terra, com esse propósito em mente. Ele já veio sabendo que ele ia morrer pela humanidade. Ele escolheu esse período da Páscoa. Por quê? Ele quis mostrar para os seus discípulos, ele quis se colocar no lugar da Páscoa. O segundo versículo, para você entender isso, está em Mateus 26, versículo 2, que diz assim, ó:
Jesus estava ali reunido com seus discípulos e ele falou: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, não foi porque Jesus morreu que se tornou a Páscoa. Não, Jesus se entregou para morrer por nós na Páscoa, na data, na comemoração da Páscoa, na comemoração que os judeus já vinham comemorando, nessa celebração da Páscoa, em comemoração à libertação do Egito, que veio de ano em ano, em ano, em ano, em ano, em ano, e nesse ano escolhido ali, nesse ano definitivo, no último ano que Jesus esteve na Terra, ele escolheu esse período para morrer. Você vai ver que tem muitos outros versículos que falam que eles queriam matar Jesus, eles queriam prender Jesus, fechar ali, pegar Jesus, Jesus sempre fugia. Não que ele tivesse medo de morrer, não, ele queria morrer com um propósito, e esse propósito foi se entregar por nós na comemoração da Páscoa. Por quê? Porque depois que ele morreu, nós não precisamos mais matar um cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta para que simbolicamente os nossos pecados venham ser perdoados, nós não venhamos morrer espiritualmente, nada disso. Quando ele morreu na Páscoa, ele anulou esse sacrifício que todo ano era feito de cordeiros e em prol dos seus pecados. Então, ele se entregou como o cordeiro que era sempre morto ali na Páscoa para comemorar a libertação do Egito. Ou seja, ele esperou chegar esse período da Páscoa para que ele se entregasse por inteiro, não só pelo povo judeu, não só por algum povo determinado. Não, ele se entregou nessa Páscoa por amor à humanidade inteira. E agora a humanidade inteira estava livre das suas mazelas, livre dos seus pecados. Por quê? Porque um cordeiro, o Cordeiro de Deus, se entregou por amor à humanidade toda. Ele não excluiu, ele não escolheu pessoas, ele não disse eu vou morrer por esses e por aqueles que me condenaram, não. Não, ele simplesmente morreu como um cordeiro mudo. E se você for fazer uma outra avaliação, a ovelha, o cordeiro, ele morre quando você mata o cordeiro. Eu nunca matei cordeiro, mas eu pesquisei isso. O cordeiro, ele é um animal que ele morre em silêncio. Ele não grita, ele não esboça que ele tá morrendo. Se você for comparar com um porco, você já viu? Eu já vi gente matando porco. Ele grita. A ovelha não. A ovelha morre em silêncio. E Jesus por nenhum momento falou, eu vou morrer só por esses. Jesus! Opa, não, ele é Jesus. Deus, mata eles. Não, ele morreu mudo, ele morreu por amor. Por quê? Porque ele sabia do seu propósito. Ele sentiu dor, sentiu. A sua alma se entristeceu. Ele chamou, um período antes, ele chamou os seus discípulos e falou, a minha alma está triste. Quando ele chamou os discípulos para irem orar, ele falou, ficai aqui comigo e vigiai. Ou seja, ele esboçou essa tristeza. Ele estava triste, ele estava angustiado, ele sentiu isso como um Deus que estava num corpo humano. Então ele sentiu essa dor, mas ele escolheu morrer como um cordeiro mudo. O terceiro versículo que eu trouxe para você, Lucas 22:7, que fala sobre: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava que a Páscoa fosse sacrificada. Jesus já estava se preparando para isso. Por quê? Porque ele sabia que ele se colocaria no lugar do sacrifício nesta Páscoa. Ele seria o cordeiro morto nessa Páscoa. O quarto versículo está lá em João 13:1, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele ia ser o nosso cordeiro, que ele ia derramar o seu sangue, que agora não precisaríamos mais fazer esse sacrifício para comemorar a Páscoa. Ele sabia disso tudo e mesmo assim, nem se aproximando da sua hora, chegada a hora dele ser sacrificado, ele não deixou de amar-nos, né, até o fim, até a hora da sua morte. Quinto versículo está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
porque Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Nós, cristãos, comemoramos Jesus Cristo, a nossa Páscoa. E o sexto e último versículo está lá em 1 Coríntios 11 e 24, que diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, Jesus foi o cordeiro que se entregou. E aqui ele traz essa comparação. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Ele sabia que ele ia se entregar naquela cruz, ele ia morrer, ele ia sofrer, o sangue dele ia ser derramado, tudo por amor a nós. E nós comeríamos, cearíamos depois disso, sempre em memória dele, lembrando sempre que ele é a nossa Páscoa, que ele se entregou por nós. Nós não devemos lembrar desse sacrifício de Jesus apenas nessa Páscoa, apenas nesse período, apenas uma vez por ano. Não, nós devemos lembrar desse sacrifício de Jesus todos os dias das nossas vidas, não apenas periodicamente, mas que nessa Páscoa, ou em todas as Páscoas, que nós venhamos realmente entender qual é o significado da Páscoa, da onde que surgiu essa Páscoa, da onde que surgiu a ideia do cordeiro, a ideia do coelhinho, da onde isso? Então, é errado a criança comer chocolate? Não é errado. É errado a criança brincar de coelhinho? Não é. Mas ela tem que entender que Jesus é a Páscoa, que Jesus foi a Páscoa. Eu sempre falo para as minhas crianças que comer chocolate é bom, parece que o chocolate da Páscoa ainda é melhor ainda, né? O comércio frisa muito isso, né? E parece que chocolate realmente é melhor. Mas não é essa a questão. A questão é que quando a criança foca só no coelho e acha que a Páscoa é o chocolate, é o coelho, acaba desmerecendo todo esse ritual, toda essa lembrança, toda essa memória que é o que Jesus fez por nós, a nossa Páscoa, o nosso cordeiro. Explique para sua criança. Nunca diga um não sem dizer o porquê. Nunca diga é isso, 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 mas sem explicar. Faça com que ela entenda. E se ela entender todos esses versículos que eu te passei aqui, que Jesus é o cordeiro, porquê, tudo isso, vai ser muito mais fácil dela entender o significado da verdadeira Páscoa. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.